Gálatas, capítulo de número 6. Somente o Vamos ver 4 versículos, 7, 8, 9 e 10. Gálatas fica pertinho de Apocalipse. Se você abrir lá em Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas, vem João, Atos dos Apóstolos, aí logo depois vem a carta aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem a epístola que Paulo escreveu, uma carta que Paulo escreveu à igreja que se encontrava na Galácia. Aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo de número 7, 8, 9 e 10. Diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da casa, aos irmãos. Amém? Pega na mão do irmão que está do seu lado, fazer uma oração junto. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Pai, eu sei que do teu trono, rodeado de serafins, de cores angelicais, seres, Senhor, seres infalíveis, porque eles não falham mais. Tu olha para a igreja e tu vê a situação em que se encontra esse mundo de trevas. E eu sei que tu tem visto, meu Senhor, a luta que os fiéis estão passando para permanecer, para ir à frente, para prosseguir nesse caminho, para, Senhor, chegar a cruzar aquela linha de chegada, que quando nós levantamos as mãos naquele dia do apelo, nenhum de nós pensou em parar no meio do caminho. Mas todos, Senhor, naquele fogo, naquele prazer, naquela alegria, meu Senhor, naquela confusão que estava pairando sobre o coração do teu filho, da tua filha, Senhor, ele só dizia: eu vou ser vitorioso. Mas quantos estão no meio do caminho? Quantos estão nos assistindo agora, não vieram para a igreja, e estão com vergonha, porque o inimigo, Senhor, está usando tudo, porque ele sabe que o momento, Senhor, do teu retorno já está para acontecer. Agora eu queria pedir a Ti, Senhor, porque Tu conhece cada vida, Tu conhece o passado, Senhor, e aquele passado que Tu já apagou, cheio de falhas, de pecados, como o meu, Senhor, que quando eu Te aceitei, a promessa era que Tu apagaria todos os meus pecados, lançaria no abismo do esquecimento, e eu viveria uma vida a partir daquele dia. E o inimigo, Senhor, de nossas almas, fica fazendo com que muitos venham se lembrar daquilo que Tu já se esqueceu. Eu queria pedir a Ti aqui nessa noite,
Tu conhece a confusão que está e que paira sobre a cabeça, sobre o coração de muitos. Pessoas que estão aqui, pessoas que não estão, que estão em casa nos assistindo neste momento. Pai, foi lido aqui em Hebreus 4, 12 e 13, que a tua palavra, Senhor, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela vai penetrando, ela não vai de vez, ela vai penetrando suavemente, porque a tua palavra não é um prego enferrujado, a tua palavra não é uma estaca batida com marreta, não, a tua palavra, Senhor, ela desce tão suave que a gente nem sente, quando nós vamos perceber, ela já está lá dentro, nos evitando de pecar, lá na mão do derrar, trazendo a nós a consciência do que é certo e do que é errado. Então, Senhor, usa essa palavra e fala aos nossos corações e penetra, Senhor, de tal maneira que, meu Senhor, que todos os sintomas, Senhor, todos os sintomas sejam reconhecidos por ela, consultados por ela, e eu possa sair daqui, Senhor, diferente de como aqui cheguei. Fala conosco, é o que eu te peço nessa oração, em nome de Jesus. Amém. Toma assento, por favor. Irmãos, nós estamos aqui todos em crentes, pessoas que já conhecem o poder de Deus, a palavra de Deus, a santidade de Deus. Nós estamos aqui no meio de pessoas que eu tenho certeza que estão buscando a orientação de Deus. Pessoas que querem ainda um final de mês diferente, um princípio de mês diferente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, pais de famílias responsáveis, mães responsáveis, esposo, esposa, filhos, pessoas que querem agarrar a oportunidade e não deixá-la passar. Eu falei esses dias que Bartimeu, ele tinha uma conversa consigo mesmo. Ele era colocado na beira daquele caminho e ali ele ficava sozinho. Bartimeu ali ficava sozinho. Mas as histórias que ele tinha ouvido de benefícios que o Jesus de Nazaré tinha feito a outras pessoas, pessoas que tinham deficiências semelhantes a deles, e às vezes até piores, como pessoas que ele ainda era deficiente, ele era só cego, mas tinha pessoas que já tinham morrido. E que esse Jesus de Nazaré não tinha trazido à tona. E Bartimeu, certamente, como um homem que queria ter a vida mudada, e eu quero crer que todo mundo aqui quer ter a vida mudada para melhor, Bartimeu dizia para si mesmo: se eu me encontrar com esse homem, eu não vou perder a oportunidade. Dá um toque no teu irmão aí, diga assim: não perde a oportunidade, Jesus está aqui. Eu não sei, mas não era muito, porque Jesus só teve 3 anos de ministério. Jesus só teve 3 anos de ministério. Jesus, até os 29 anos, era só filho de Maria e de José. Então, o ministério de Jesus inicia-se numa festa de casamento. Ali, quando ele vai lá e transforma água em vinho, uma requisição de Maria, sua mãe, para que a alegria da festa não se acabasse. E a festa estava no começo. Eu vejo muita gente dizendo assim, que era o último dia da festa, a festa estava no começo. Já estava acabando o vinho.
E Jesus manifesta ali o princípio desse Deus poderoso, desse Deus grandioso. Então, quando Jesus começa ali, ele vai, passa-se dali, aí ele vai à sogra de Pedro, aí depois ele vai para a pesca. Então nós vamos vendo enfermos, doentes, oprimidos, sendo curados, pessoas sendo ressuscitadas. E Bartimeu ouve, mas rodas de conversa. Por quê? Porque o assunto naquele lugar não era Palmeiras, decisão do Campeonato Brasileiro. O assunto ali não era a pandemia. O assunto ali não era a pandemia que matava. O assunto ali era Jesus que ressuscitava. O assunto ali não era a corrupção dos nossos juízes, dos nossos governantes. O assunto ali era a palavra de um homem santo, justo e correto. Quando Jesus inicia seu ministério, ninguém mais fala de outra coisa. No palácio, Herodes, Pilatos, mas nos meios espirituais, os doutores, o assunto não era mais João Batista, o assunto agora era Jesus, o Galileu, o filho de Maria. E o que se falava daquele homem? Se falava que ele curava, se falava que ele libertava, que os demônios se prostravam diante dele e dizia para ele: não nos manda para aquele lugar de novo que a gente não aguenta morar lá. Eu acho interessante, irmãos, que os demônios não querem voltar para as trevas. Eles acham ruim, é um lugar horrível, mas o homem está comprando lugar no inferno. O assunto é só Jesus. E por o assunto está nas rodas, por o assunto está no mercado, na fila do banco, na fila da padaria, na fila do açougue, só se fala dele, só se fala dele. Os crentes hoje, perdão do que eu vou falar aqui, os crentes hoje não falam de Jesus. Nós temos tantas oportunidades nas filas, quando estamos esperando ser chamado para ser atendido pelo médico, oportunidade de alguém que está reclamando de dor, e tu foi colocado do lado dele para falar de Jesus, e nós não falamos. Repetidas vezes eu tenho dito para minha esposa: eu estou confuso. Eu estou confuso. O que está acontecendo? Irmão, eu sirvo a Jesus desde 93. 5 de maio de 93, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu nunca entrei numa disciplina. Eu nunca perdi uma ceia do Senhor. E eu nunca vi uma igreja tão afetada como nós estamos passando nos dias atuais. Eu não esperava. Eu sempre orei para que o poder de Deus fosse maior do que o de ontem. Eu sempre orei e pedi a Deus: Senhor, que amanhã o número de pessoas aumente. Senhor, que a tua igreja fique pequena, que os dias de cultos tenham que ser somados de mais 2 cultos por dia para atender as multidões. Meu Deus, mas eu nunca esperei de viver o que eu estou vivendo. A igreja na situação que está. Eu pensei que era pandemia. Esse esfriamento que está acontecendo, eu pensei que era pandemia. Mas não é não. Não é não. Nós estamos verdadeiramente esfriando.
esfriando. O livro de Efésios, a carta que Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. O diabo está pintando e bordando. O diabo entra e sai. O diabo abre a porta da geladeira e fecha com o pé. Ele está à vontade nas nossas casas, nos nossos ministérios. Eu nunca esperei de ver uma igreja que eu amo tanto na situação em que se encontra. Eu estou generalizando, viu, irmão? Estou dizendo que é só a nossa igreja. Estou dizendo que isso é em todo canto. Isso é em todos os lugares. Se nós não nos levantarmos, batermos a poeira, nos colocarmos de pé, Jesus arrebata a igreja e muitos vão ficar. Muitos vão ficar. Bartimeu estava lá na beira do caminho e ele dizia assim: se eu tiver oportunidade e esse homem passar por mim, ou eu souber que estou perto dele, eu não vou perder a oportunidade. Não vou perder. Eu estou estudando, não terminei ainda, a vida de Abraão. Eu falei isso ontem na igreja. Que a vida de um homem tão tremendo. Eu acho interessante que a Bíblia Sagrada, ela vem desde a criação, né? Desde a criação do livro de Gênesis, 11 capítulos e 2.000 anos. A gente vê passar 2.000 anos em 11 capítulos. Deus tinha pressa de chegar em Abraão. Deus tinha pressa de chegar na nação que traria Jesus. Então você vê os primeiros capítulos do livro de Gênesis, você vai vendo a criação, a corrupção, você vai vendo o dilúvio, mas Deus vai passando com uma pressa tão grande, porque Ele tem pressa de chegar em Abraão. Para quê? Porque em Abraão, os planos de salvação começariam. Os altares começariam. E a Bíblia diz que Deus fala com Abraão e diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão junta a bagagem e vai embora. Abraão não pensa, não, eu vou tomar essa decisão semana que vem, no mês que vem. Tem tanta gente dizendo assim: agora já estamos no final do ano, deixa para janeiro. Abraão já vai, faz no mesmo ano. Eu estava conversando com minha esposa esses dias e eu estava dizendo que Deus vai lá, quando Abraão chega com os 99 anos, aí Deus fala assim: vamos fazer um concerto agora. É o seguinte: todos os nascidos na tua casa, macho, todos eles serão circuncidados. Todos que você comprar com dinheiro serão circuncidados. Todos os filhos de escravos serão circuncidados. A Bíblia diz que Deus fica conversando com Abraão, aí quando chega de tarde, Deus vai embora. Quando Deus dá as costas para Abraão corre, pega a faca, reúne todos os homens da casa, pega a faca e corta a pele do órgão genital. Ou seja, eu vou esperar, não, isso vai doer, vamos deixar para amanhã. Não mesmo, foi Deus capaz de falar: Abraão já vai, circuncida ele, Ismael, Eliezer e os outros homens que estavam na casa dele, que foram comprados, que eram propriedade dele. Abraão tinha pressa. Do mesmo jeito que Deus tinha pressa para chegar a Abraão,
Abraão tinha pressa para as promessas de Deus se cumprir na vida dele. Quem tem pressa? Então não perca a oportunidade. Bartimeu fez isso. Bartimeu está ali, sai de casa, é um dia comum, um dia igual aos outros. Um dia de esperança na piedade dos outros, na esmola dos outros, na bondade dos outros. Ele é colocado na beira do caminho e diz a Bíblia que veio uma grande multidão, um grande barulho, uma confusão. Bartimeu não consegue ver qual era o motivo daquela confusão, daquele barulho, daquele fala-fala. A Bíblia diz que ele pergunta: o que é isso? Que barulho que é esse? Alguém diz: é Jesus, o Nazareno, que vai passando. Tudo aquilo que ele tinha planejado, tudo aquilo que ele tinha dito atrás, se eu me encontrar com ele, eu vou clamar para ele. A Bíblia diz que ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continuou andando. Ele insistiu, e a Bíblia diz que ele, por ser cego, ele conhecia que Jesus estava passando. Ele era cego, mas ele sabia, e ele sabia que agora o segundo grito teria que ser maior, mais alto, porque Jesus já estava mais distante dele. E ele grita de novo, até que Jesus manda buscar ele. Ele não perdeu a oportunidade, saiu dali vendo, curado, para a honra e glória do nome de Jesus. Não perde a oportunidade, não, irmão. Nós estamos tão seguros de nós estamos tão seguros de nós mesmos, que nós estamos dizendo, nós estamos com o controle da folhinha, nós estamos com o controle das datas. Vou deixar para amanhã, vou deixar para a semana que vem, vou deixar para o mês que vem. Não. A palavra dessa noite é: não perca a oportunidade. O diabo, eu não estou aqui para fazer analogia a Satanás, porque a analogia que eu faço ao diabo é que ele é um perdedor. Ele perdeu. E nós não enfrentamos Satanás com toda a sua força. Por quê? Porque Jesus neutralizou ele contra a igreja. É como se Jesus tivesse entrado no ringue, batido. Agora está no último round, já está nos últimos segundos. Satanás está cambaleando. Aí Jesus diz assim para mim, para você: entre em cena e dá o último soco. Aleluia. Porque eu já venci por vocês. Ele diz para Gedeão: tu vencerás todo o exército dos medianitas, como se fosse um só homem, o exército inteiro. Jesus estava dizendo assim para ele, porque ali era Jesus, o anjo, era Jesus, não era um anjo, era o anjo, Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele estava dizendo assim para Gideão: tu vai vencer todos esse exército, esses milhares de homens, como se eles tudo fosse um só homem. Por quê? Porque eu vou contigo, eu estarei contigo. Preste bem atenção, amados. Preste bem atenção. Paulo muito preocupado com a igreja de Gálatas, porque ele chama a atenção da igreja de Gálatas, ele diz assim: outra vez volto a sentir as dores de parto por vós. É como se ele tivesse assim: quando vocês nasceram, eu senti toda a dor de parto. Quando vocês nasceram, eu senti tudo.
Vocês começaram essa luta todinha, eu estava ali, eu fui sentindo as contrações, eu fui sentindo as primeiras dores, as primeiras contrações, até que até que vocês nasceram em espírito. Paulo falando para eles: agora eu volto a sentir outra vez as mesmas dores, para que vocês nasçam em espírito. Paulo diz assim: vocês começaram tão bem no espírito e agora estão caminhando na carne. Irmão, preste bem atenção. Eu fui orar esses dias aqui na igreja e eu fui anotando família por família. Todos. 68 crentes. Família por família. E eu fui anotando. E orando por cada uma dessas pessoas. Por cada um desses casais. Por cada uma dessas vidas. E quando eu orava, era como se eu estivesse no chão e Jesus sentado. Porque quando eu oro, eu vejo assim, eu desenho isso. Eu fico ajoelhado e Jesus sentado. E eu converso com Ele. Eu converso com o Senhor. Eu falo com Ele. Eu digo assim: Senhor, Tu tem visto a irmã e o irmão, a família, pela situação que estão passando, essa luta. E eu vou conversando com o Senhor um por um. Os que estão na igreja, os que estão fora da igreja, os que estão desviados há 10 anos. Tem pessoas que eu não me esqueço. Zalo, Wendy e Gabi. Oro direto por essas moças, para que voltem para a igreja. Oro. Eu nem sei quantos anos já faz que estão afastados da igreja. E nas orações que eu vou fazendo com o Senhor, e vou lamentando a situação, eu digo para Deus: Senhor, eu faço como Asa. Nada é para ti, Senhor, que é socorrer o forte ou o fraco, o rico ou o pobre. Não é nada. Deus não vai, em nenhuma das operações de Deus, Deus desgasta. Eu e você precisamos aprender a conversar com Deus. Eu e você precisamos aprender a nos aproximar de Deus com sinceridade, com um coração sincero, com um coração reto, sabendo que Deus não é bobo, gente. Deus não é bobo. Deus é um ser, é um Deus onisciente. Ele conhece o passado, Ele conhece e Ele conhece a tua eternidade. Nada do que eu fale com Deus que não tenha sinceridade aqui, Deus sabe. Eu te provo isso. Eu falei para Deus assim: Senhor, se Tu abrir a porta de emprego, eu nunca mais bebo. Deus provou para mim que eu estava mentindo. Ele abriu uma porta de emprego, e quando eu recebi o primeiro salário, eu disse assim: agora eu vou comprar uma caixa de cerveja e uns 3 quilos de costela e vou fazer um churrasco. Foi. Deus mostrou para mim que eu estava mentindo e que para Ele não adianta mentir. Peguei o ônibus, eu e minha esposa, e fomos para o centro de Duque de Caxias para comprar a caixa de cerveja, aquela lata, caixa de cerveja e a costela. Entramos no ônibus, sentamos, descemos em frente a uma pastelaria, já desci com fome, pedi um pastel, a Valéria não quis, pedi um refrigerante, bebi. Quando fui procurar o dinheiro do pagamento inteirinho e de uma indenização de 1 mês, aviso prévio, férias, tudo, não tinha 1 centavo no meu bolso. Não tinha 1 tostão no meu, nem para voltar para casa, nem para pagar o pastel e a Coca-Cola.
Não tinha. Deus me mostrou. Voltei para a igreja novamente. Eu não era batizado, tinha só aceitado Jesus, só tinha falado com Jesus. Voltei para a igreja. Aí quando eu volto para a igreja, aí eu falo com Deus: Senhor, se tu abrir, eu nunca mais bebo. Eu sei que eu menti para o Senhor a primeira vez. Eu sei que eu te prometi a primeira vez e não cumpri. Mas agora, Senhor, se tu abrir, eu nunca mais vou beber. Passou-se 3 dias, Deus abriu a porta e eu nunca mais coloquei uma dose de bebida na minha boca. Nós precisamos entender que esse Deus não é Deus bobo. É um Deus que conhece o meu e o teu pensamento. Ele sabe, como foi dito aqui, Ele sabe as intenções dos nossos pensamentos. O que eu estou intentando fazer com aquilo. E se aquilo não for glorificar a Deus, Ele pode até te dar, só para te mostrar que tu é um mentiroso e que tu é um homem de falta de conhecimento. Quando nós nos aproximamos dele com sinceridade, irmão, eu digo para você, pode contar os dias que a tua bênção e a tua vitória acontece. Seja lá o que for. Paulo, quando escreve para Gálatas, ele diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. A lei da colheita, irmão, não tem como mudar. Eu aprendi a ler a Bíblia. Eu não estou aqui para pregar de pastor Ricardo. Eu estou falando da minha experiência. Eu aprendi a ler a Bíblia Sagrada tirando os testemunhos das pessoas. Eu tiro o testemunho daqueles que agradavam a Deus e daqueles que não agradavam a Deus. E eu vejo o fim do que agradava e o fim do que não agradava. A Bíblia diz, você vai para o livro de Reis, vai para o livro de Crônicas, a Bíblia diz assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai no final do reinado do que fez o que era mal aos olhos do Senhor, você vai ver, destruiu tudo. Aos que e fez o que era agradável ao Senhor, quando você vai ver o final dele, até a morte dele é chorada. Ele é sepultado em Belém, ele é sepultado ao lado de Davi. Por quê? Porque são exemplos. Paulo diz para nós que essas vidas, esses acontecimentos são exemplos para nós. E não erreis, não murmureis, como o povo de Israel no deserto. Por quê? Porque isso é figura para nós, são exemplos para nós. Aí Paulo vem na epístola de Gálatas, ele diz, não erreis, não se deixe escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Quer colher o que é bom? Pronto, o que é bom. Quer colher o que é bom? Pronto, o que é bom. Eu já comentei aqui no princípio do culto. Quando Asa enfrentou Crônicas, livro de Crônicas, deixa aí para você ver em casa, para você ver que coisa linda. Quando Asa, a Bíblia diz que quando Asa enfrenta Zerá, o etíope, que veio contra ele com um exército de 1.300.000 carros, a Bíblia diz que Asa sai contra ele, ordenou a batalha no vale de Sefatá, junto a Maressa,
E Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Mas antes disso, dessa vitória, a Bíblia diz que Asa fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, ou seja, ele estava bem espiritualmente. Ele trouxe o povo a adorar o Senhor, ele destruiu os Baalins, os Baals, ele destruiu os jardins que eram feitos altares para os deuses estranhos. Ele trouxe o povo todinho, a Judá e Efraim, a adorar a Deus. Os cultos voltaram a acontecer, as portas do templo voltaram a serem abertas, as ofertas, as oferendas voltaram a entrar na casa do Senhor. Ou seja, o reinado de Asa, através do templo de Davi, do templo de Salomão, voltou a ter atividade. Ô irmão, a Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor, o altar de Deus. Agora, Deus permitiu que o templo de Salomão fosse destruído, para quê? Para que não houvesse idolatria. Aí fizeram outro, contrário à Bíblia Sagrada. Fizeram outro templo de Salomão, para ter uma idolatria. Para o quê? Porque o templo agora não seria mais um templo de alvenaria, seria o templo, nós mesmos, templos do Espírito Santo de Deus. Então, preste bem atenção, por favor, nós precisamos reativar esse templo novamente. Nós precisamos acender novamente a chama desse tempo. Levítico 6,13 diz: e não vamos e o fogo do altar arderá, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós somos esse templo. Nós somos esse templo. Então nós precisamos voltar a semear o que é bom, para colher o que é bom. Nós precisamos voltar à nossa vida espiritual, irmãos. Nós precisamos voltar à oração. Nós precisamos voltar ao jejum. Nós precisamos voltar à santificação, às consagrações, que não acontecem mais. Está todo mundo correndo somente atrás do perecível, daquilo que o ladrão rouba, que o ladrão mina, daquilo que a ferrugem consome. A nossa vida espiritual está tão afetada, que numa mensagem como essa a gente não ouve glória a Deus, por causa do despertamento. Nós queremos bênção, mas Deus não vai dar bênção a mim e a você para perder amanhã. Deus não vai dar essa vitória para a gente perder amanhã, porque nós não temos estrutura espiritual. Dá uma empurradinha no teu irmão e diga assim: olha como é que tu balança. Empurra ele aí, diz para ele assim: olha como é que tu balança. Não tem estrutura. Estamos sem estrutura. Nós não estamos firmes. Então, Paulo está avisando aos Gálatas, e ele diz assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, tudo tem o tempo de colher. Ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quantos que estão desistindo no meio do caminho? Parando no meio do caminho? Tá.
Isso tá geral. A gente quer um avivamento. Quem quer um avivamento aqui? A gente quer um avivamento. Ontem nós fomos num culto, o culto terminou, quando me deram para pregar, eu não era o pregador. Eu não fui convidado para pregar. E eu estou vendo, né? E dá oportunidade para um e canta e prega, e dá oportunidade para outro e canta e prega, e conta testemunho, e vai passando a hora, e eu estou vendo, e já é 9h30. Aí daqui a pouco recolheu a oferta. Quando recolheu a oferta, eu falei, agora vai ter a mensagem. Eu estou aqui para ver a mensagem. E deram para o pastor pregar. Aí quando o pastor pregou, ele levantou e falou assim, eu não vou ser desobediente. Chegou para mim, toma. Foi, quem estava lá viu, não foi, minha irmã Benedita? Toma! Eu falei assim, não, mas eu vim para ouvir. Não, é tu que vai pregar. Eu falei assim, não, pastor, eu quero ouvir. Não, eu não vou pregar. E era 9h30. E pastor Ricardo não prega meia hora. Eu não prego meia hora, eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo. Não prega meia hora. Então, pegamos o microfone e falamos, seja o que Deus quiser. Mas foi um fogo, irmão. Foi um fogo que até eu fiquei. Eu já tinha tido a oportunidade, já tinha falado uma palavra, mas apenas um testemunho que era uma inauguração de uma igreja, e eu comentei, eu falei assim, eu sei de tudo que vocês passaram para chegar a esse momento. Porque eu sei. Porque eu construí isso aqui. Tinha momento que a gente tinha 10 membros. E eu estou para ver como que o diabo se levanta quando a igreja vai ser construída. Eu estou vendo aqui em cima. Tem mais de 2 meses que estão tentando fazer um contrapiso. E não conseguem. Mais de 2 meses. Não é? Não é, Leonardo? Tem mais de 2 meses tentando fazer um contrapiso e não conseguem. Irmão, tem muitos de nós que não vamos ceifar aqui nessa terra. Tem muitos de nós, um dia desse aí, eu não sei quantos meses tem isso, Leonardo estava falando aqui, o professor da escola dominical, e ele estava dizendo assim, irmão, quando você recebe um muito obrigado, esquece o galardão. Quando você faz alguma coisa e recebe palmas, esquece o galardão. Porque o galardão é para aquele reconhecimento que nós não passamos aqui. É aquele que nós vamos receber só lá em cima. Quando você dá com a mão direita, esconde a esquerda. Vai dar uma cesta básica, entre pela porta, jogue lá dentro. Não precisa anunciar que foi você que trouxe, não. A pessoa que vai receber nem precisa. Mas quando chegar lá no céu de glória, você vai receber o galardão pelo aquilo que você fez. E não nos cansemos, ou seja, está cansado de fazer o bem, faz de novo, insista, mas eu faço e não tenho conhecimento, prossegue. A Bíblia diz que os discípulos se fatigavam de remar, mas não paravam. É essas atitudes que Deus quer ver em nós. E ele está olhando, foi dito aqui hoje, que existe um demônio com uma prancheta, anotando tudo que eu e você fazemos. Tem um anjo, que é o fofoqueiro, né? Que é aquele que vai dizer para Satanás, e tem os que vão falar para Deus. Todas as nossas obras, tudo que fazemos, como é que fala quando você apaga no Zap? Deletar? É deletar? Quando excluir, né?
Você vai lá e deleta. Eu vou apagar para ninguém ver. Não tem isso? Tem? É? Se você pedir a pranchetinha para o demônio, ele sabe o que você escreveu. Sabe aquele retrovisor do carro? É? Aquele é um dos maiores perigos que o homem tem. Ele passa. Aí quando ele acaba de passar, passou, venci, não olhei. Vai para o retrovisor. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu estou cansado, eu estou falando isso, porque isso está acontecendo, eu estou confuso. Confuso de tanto orar, pelejar, eu e minha esposa, direto, pedindo um avivamento, pedindo uma restauração na vida de irmãos, e pelo contrário, a gente está vendo o povo indo embora. Eu já falei para Deus, se o problema nessa igreja for eu, pode me tirar, Senhor. Eu já falei. Eu não tenho amor à alvenaria. Meu coração não palpita por alvenaria, mas pelas almas. Se for para a obra de Deus crescer e eu ser o atrapalho, eu prefiro sair. Agora, nós que estamos na obra do Senhor, precisamos fazer alguma coisa. Você que está aqui hoje, precisa fazer alguma coisa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, se não houvermos desistido. Eu só posso colher se eu botar a mão na ferramenta e for lá para aquilo que eu plantei. Aí aquilo que eu plantei, eu vou colher novamente. Para quê? Para continuar o que era uma semente que deu 100, uma semente que dá 50. É isso que acontece quando nós com cuidado os plantemos. Irmão, está chegando a hora de nós despertarmos. Está chegando a hora de nós nos levantarmos. Está chegando a hora de não perder a oportunidade. Eu vou deixar aqui um versículo, vou orar com os irmãos. Nesse mesmo livro que eu li aqui, no livro de 2 Crônicas, depois eu queria que você em casa, se tivesse tempo, e eu sei que você tem, no livro de 2 Crônicas, capítulo número 15, o versículo de número 4, Crônicas 15, versículo 4, ele diz assim: mas quando, na sua angústia, falando com Israel, com Judá, voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Deus não se esconde de você. Eu não sei o que você está passando. Quando chega ao meu conhecimento do que você está passando, eu posso até orar. Até agora eu estou orando por muitas pessoas aqui assim, dizendo para Deus assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tu sabe. O bom é quando a gente tem conhecimento e a gente vai orar de uma maneira diferente. Mas até agora tem muita gente cheio de problemas. E eu oro da seguinte maneira: Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando. Qual é a situação? Porque ninguém me trouxe ao conhecimento. Ninguém me falou nada. Então eu não sei o que ele está passando. Eu não sei o que ela está passando. Eu não sei qual é a necessidade. Eu só sei que tu sabes. Eu, como pastor, a oração não era para ser feita isso. A oração era para ser feita da seguinte maneira: Senhor, ele está passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E eu sei que tu podes fazer e atuar nessa área. Fora o conselho que a gente pode dar, bíblico. Então,
o profeta está dizendo que se buscarmos a Ele, nós acharemos. Ora, enquanto vocês estavam desviados, afastados dos caminhos do Senhor, vocês estavam indo cada vez mais longe. Mas quando vocês retornaram para o caminho e me buscaram, me acharam. Jesus vem e diz assim, lá em Mateus 7,7: buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate abrir-se-vos-á. Jesus está dizendo, eu não estou longe, eu estou perto, mas eu preciso ser buscado. Jeremias diz assim, e me buscarei, 29:13, e buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que é isso? Buscar com sinceridade. Senhor, eu quero novamente, Senhor, renovar o meu concerto contigo. Eu quero novamente, Senhor, voltar a ser aquela pessoa. Eu estou falando isso porque a igreja está precisando de um avivamento, todos nós. E quando eu ver você sendo batizado, renovado, aí, irmãos, outros também vão ser, mas nós precisamos buscar. Amanhã tem oração, das 8 até as 9, das 19h45 até as 9 horas. Tem oração, venha. Terça-feira nós temos oração das 7h30 até as 8, depois nós temos o culto de doutrina. Quarta-feira tem o ensaio, e o ensaio tem oração. Mas aí as pessoas evitam chegar no momento da oração. Marta, dá um toque na Valquíria e diz assim, venha para a oração, venha para a oração. Benedita, fala para a Viviane, venha para a oração. A gente precisa disso, irmãos. Essa oração é que vai acender, é o combustível para a chama acender. Porque quando eu e você começamos a orar, nós começamos a buscar mais, nós começamos a entender mais, Deus vai revelando as coisas para nós. Agora nós precisamos voltar à prática. Senão, irmãos, nós vamos ficar nessa pobreza espiritual, nesse pequeno espiritual. E o Deus que você serve é muito grande para ficar te dando por medida. Ele quer te dar transbordante. Amém? Amém, irmão? Vamos ficar de pé?